Avoado Podcast no ar, minha gente. Uma boa noite para todos vocês que estão acompanhando a gente. Pessoal, olha só, começando hoje, eu vou fazer um pedido para vocês. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, tá? De seguir o nosso canal no YouTube, no Instagram também no Facebook. Compartilhe com seus amigos, principalmente hoje, que é um dos episódios assim que eu sei que vai ser bem marcante, tá? O tema da semana eu comecei falando de globalização, né? Falamos de globalização cultural, tanto que a gente trouxe o pessoal do Gora Geek para cá para falar um pouquinho dessa globalização, onde a gente veste, onde a gente canta, onde a gente vive outras culturas, né? E eu acho que não dá para a gente falar de cultura e falar de uma globalização de cultura se a gente também não associar isso à religião. Bragança está às portas, né, do Círio de Bragança, um dos momentos mais célebres da Igreja Católica daqui, da cidade. E não dá para desvincular a ideia da globalização e da cultura da religião. A gente saber o que o movimento católico tem de novo, tem de importante. E ninguém melhor, na realidade, para falar isso do que o bispo coadjuntor, né? Dom Coadjutor. Coadjuntor, né? Dom Posidônio, seja muito bem-vindo ao Avoado Podcast. Tá? Eu fico realmente lisonjeado de tê-lo aqui hoje e que a gente possa contar boas histórias para todo mundo que está assistindo a gente. Certo. Dom Posidônio, eu lhe conheço pouco, mas fico muito feliz de tê-lo aqui exatamente para poder lhe conhecer melhor. E eu queria muito saber de você um pouquinho dessa história. Como você chegou até aqui a Bragança com a gente? Antes de tudo, uma boa noite para, né, todos que participam do Obrigado. programa. Todo mundo que está assistindo a gente. E a você também, eu agradeço o convite, né, Que é para isso. estar aqui. E, enfim, sinto muito honrado por participar, né, desse momento também da caminhada da sociedade bragantina como toda através da igreja. Então, como eu cheguei aqui, eu cheguei através de uma nomeação, né, Sim. do Papa Francisco para ser o bispo coadjutor de Bragança e ajudar o Dom Luiz, desculpe, o Dom Jesus, que é o chamado bispo titular, né, Ah, tá. para assim poder caminhar melhor, talvez, os trabalhos aqui junto com ele, né? E o tamanho da diocese, né? E devido ao tamanho, devido à doença dele também, né? Uhum. Então, normalmente a igreja atende o pedido do bispo quando ele pede, né, para ter um auxiliar ou um coadjutor. No caso, a diferença é que o auxiliar ele pode, por exemplo, ser transferido para um outro lugar, né, para uma outra diocese. E o coadjutor ele tem direito à sucessão, né? Então, um dia que o Dom Jesus renunciar ou sair da diocese com a idade canônica dos 75 anos, eu a assumiria, né? Ah, Por isso que chamar perfeito. coadjutor, já não tem mais aquela história da posse, de escolher o novo bispo, né? Já não passa por todos esses pormenores. Passou do processo de escolha de um novo bispo. Hum. Então, eu né, cheguei aqui assim, porém eu já conhecia, né, Bragança, da história, e também de conhecer os seminaristas daqui, porque muitos foram formados lá no primeiro chamado seminário Instituto Pastoral Regional, depois se mudou para Seminário Nossa Senhora da Conceição, hoje é a Faculdade Católica, né? Então eu fui professor lá e conheci muitos deles, não conheci Dom Eliseu, mas conheci Dom Miguel, conheci Dom Luiz, né? Conheci também, Tive não ia uma certa conhecer amizade com eles, sobretudo com Dom Luiz. E depois também, várias vezes, eu vim aqui para assessorar alguns cursos que eram promovidos pela EFAC, né? Ah, sim. A EFAC, o Dom Carlos Vezeletti, né? Que naquele tempo Padre Carlos, e me convidar para vir aqui. Então, assim, pelo menos o conhecimento muito, muito superficial, né? Para mim foi até surpresa essa nomeação, mas eu estou aqui conhecendo, na verdade, né? Uma E realidade que é muito grande, porque a Diocese de Bragança, ela não é só Bragança, né? A Diocese de Bragança, ela vai daqui do litoral, né, até o sudeste, praticamente, do estado. eita, então Pega até Rondon, por exemplo, né? até Rondon A gente fala Nordeste, mas não é só Nordeste. Nordeste é só esse pedaço aqui, é o Sudeste também, de Paragominas para baixo, lá, né? São caramba. quase 600 quilômetros, assim. Eu achava que era até Orem, Capitão Poço. Pega Orem, Capitão Não, Poço, vai além. pega vai lá pra Rondon. baixo também. Caramba, então é realmente grande. É uma Grande. diocese
Bem louco, né? São 29 paróquias, a população realmente beirando quase. Se bem que diminuiu agora, né, com o censo, era quase 1 milhão de pessoas, né? E tem essa realidade um pouco plural também, né, do ponto de vista da cultura, da sociedade, né, e da realidade econômica, né, muito diversificada aqui. A gente sempre tem ideia de ter um mapa, digamos, né, um desenho, né, geográfico que é tudo unido, mas não é. Na verdade, se pega o Bragança, essa realidade daqui é uma coisa, né, essa parte mais historicamente tradicional, e de Paragominas para baixo, já até de Ipixuna, etc., aí já é outra realidade, né? Tanto Completamente diferente. lembro que eu já ouvi falar de outras pessoas que moram pra lá, eles chamam de Parazinho pra cá e chamam de Parazão pra lá, porque é uma pegada diferente realmente que eles sim, vivem verdade. do que a gente vive pra cá. E conseguir abranger tudo isso, eu acho que é realmente um feito, porque verdade. lidar com essa diversidade de cultura realmente... Eu nunca andei tanto nessas estradas como agora. Tenho rodado bastante pra banda de lá também. Você sou um bispo rodado agora. Eita, cara. E o que você tem sentido, tem gostado muito aqui de Bragança? Porque assim, Bragança, eu acho que a festa da Marujada é um ponto, né, que eu já escutei de alguns padres, não de todos, mas que se surpreenderam muito com a festa da Marujada, né? Sim. Porque tinham uma visão e quando chegaram outra, bem como do Círio de Bragança também. Acho que a nossa região é uma das regiões que mais tem Círio, né? Tem mais essa celebração à Nossa Senhora. Então, eu destaco assim, na medida que eu vou conhecendo melhor, né, essa realidade daqui, desse pedaço, né, da diocese, eu destaco essa questão da religiosidade. Realmente tem um aspecto muito forte, né, a chamada religiosidade popular, o catolicismo popular. Ele tem essas características de ser de ter uma efervescência, né, muito grande. Eu diria primeiro pela quantidade de eventos, né, religiosos que tem. Como você fala, tem sírio para todo lado, né? Tem os sírios que às vezes são atribuídos aos santos, né, aos padroeiros, e sobretudo aqueles que são ligados à Nossa Senhora de Nazaré. Em geral, a paróquia às vezes ela tem 2 festas, né, 2 festividades, a do padroeiro e a do sírio de Nossa Senhora de Nazaré, que às vezes é muito mais participada, muito mais popular do que a própria festa do padroeiro, como é o caso aqui de Bragança, né? O Círio de Nazaré tem muito mais participação, envolvimento das pessoas do que a festa da padroeira, que é a Nossa Senhora do Rosário, né? E a festa de São Benedito é maior do que o Círio, né? Em termos de participação, envolvimento, de conhecimento que as pessoas têm. E chama atenção isso, né? Quer dizer, acho que o Círio, uma festividade de um padroeiro, o Círio de Nazaré, a gente mais ou menos sabe como é, né? É quase igual em todo canto. A devoção a São Benedito é um negócio, eu diria, quase original, né? Tem um gênese diferente, né? Na verdade, uma origem, na sua origem e o desenvolvimento dela de uma forma muito... E a plástica também, né? A realidade visível da festa. É um negócio que não existe, assim, não se encontra tão facilmente por aí, né? Nessas outras festas que tem muita diversidade, mas aqui é original, né? Bem diverso, né? E falando nessa questão também de diversidade, o próprio Círio desse ano também, ele vem abrangendo uma diversidade muito grande, né? Eu ouvi foi o Jader, sexta-feira tivemos um episódio com ele, né? Falando um pouquinho do Bar Museu da Adega, e ele falou que vai ter o Círio desse ano, vai ter o Círio dos jovens, o Círio da acessibilidade, o Círio da moto-romaria, né? Então, ou seja, vai abranger um público também muito maior em sua diversidade que Bragança tem, né? A população ribeirinha, as outras pessoas. Isso é um ponto novo ou já vem já vem acontecendo já há algum tempo? Pode ser novo aqui, mas esses eventos, né, que são, eu diria que são eventos assim que vão se adequando, né, à realidade do tempo, que não existiam nos círios originários, digamos, né? Naqueles tempos era a trasladação e o círio e o arraial, né? Isso. E o recírio, e acabava ali, né?
devido às mudanças do tempo, né? Se falar de globalização, né? A Era mudança exatamente. da sociedade, do tempo, que a gente vê uma diversidade muito maior, até do ponto de vista, né, sociológico e humano também. Então essas coisas causam, né? Se você pensa o Círio de Belém, né? Quantas procissões tem agregadas ao Círio hoje? Até Círio de avião já houve, de helicóptero. Né? Só Caramba. faltava isso no ano da Covid, né? Para brincar um Foi. pouquinho. Mas tem Círio fluvial, tem Círio rodoviário, tem das bicicletas, tem das motos, tem. Este ano, agora, houve esse da acessibilidade, né? Isso foi uma criação muito interessante da participação das pessoas que têm diversos tipos de deficiência, estavam lá, né? E causou muito impacto, né? É uma grande novidade do Círio deste ano em Belém. Então, num certo sentido, isso é quase que uma espécie de imitação daquilo que acontece em Belém. Com ligeiros acentos da realidade aqui. Lá em Belém não tem cavalhada, às vezes aqui nesses círios tem, né? E tem não sei mais o que, e assim vai, dentro do contexto. Mas, em geral, né, na medida em que as coisas vão, digamos assim, vão surgindo, né? A gente vai adequando, vai globalizando, né? vai atraindo, né, também as pessoas, os jovens, né, e, diversos segmentos que existem na sociedade. Uma coisa que eu acho interessante, isso aconteceu já em Belém, né, e nos diversos círios que a gente tem por lá também, é essa questão da participação da juventude, né? O círio ele tem uma atração, né, da juventude. Tanto que lá em Belém a trasladação é chamada Círio dos Jovens, né, porque tem muitos jovens dentro do círio, embora o círio realmente tenha. E às vezes, eu acho que está mudando esse perfil também, porque quem vai mais o círio a trasladação são os idosos, né, por causa do sono. E no dia do círio lá são mais os jovens. Mas a gente vê, nesses círios que eu participo, tem muita juventude. Né? Eu fui agora no círio de Augusto Correia, né? Teve lá uma festividade muito interessante, participação juvenil lá. Né? Tanto que falarmos com os padres, né, de realmente envolver mais, eles fizeram um EJC, que é uma espécie de formação típica, né, para a juventude, preparar a juventude para o engajamento na vida da igreja. E aqui são as romarias, né, as caminhadas que fazem dos jovens, né, e quase todas as paróquias têm, né, essa, digamos, como eu falar, para uma palavra assim, uma gíria, uma pegada, né, juvenil, digamos. Né? E isso é interessante porque há um tempo, como a gente falava, parece que houve um boom, né, uma explosão de participação dos jovens na igreja nos anos 70, 80, né? E de repente isso parece que esvaziou. Aqueles grupos de jovens enormes, imensos, né? E depois isso foi diluindo e esses jovens eles foram se engajando às vezes em outras realidades, como a guarda, os coroinhas e a renovação carismática e outros, né? Então, assim, pulverizou um pouco, né? E não obstante isso, a gente vê que há uma espécie de um retorno, né? Tentando agregar todos esses jovens, né, num setor, digamos, específico e também nesse tipo de evento que acontece nos círios, que é muito interessante. Se eu não me engano, aqui Sagrado Coração de Jesus, são vários dias, né? Ele sai lá numa sexta-feira, passa o sábado, chega no domingo. E é um evento interessante, muito marcante, por sinal, na vida, né, desse jovem, na vida da paróquia também. Né? Que eu acho que é uma das coisas que eu senti de uma forma bem positiva, né? Uhum. Tanto dos jovens quanto da acessibilidade. O meu tio, ele é cadeirante, né? Uhum, e tanto que uma das falas que eu sempre recordo dele, foi que ele falava muito disso. Deus quer o nosso sacrifício de uma forma diferente, e eu não posso participar por conta disso. Pensa, é um cadeirante no meio daquele mundaréu de gente para poder participar. Sempre foi muito difícil para ele, né? Tanto que eu vou até esticar esse convite para ele poder participar desse círio da acessibilidade, que também é muito bacana. E o movimento de jovem. Eu fui um dos jovens que acabei me afastando um pouco do convívio com a Igreja Católica. Fui um pouco ali para a igreja, né, o pessoal da Novo Começo, que é uma igreja nova em Bragança. Mas continuando cristão, né? Graças a Deus.
E fui assim, mas participei do grupo de jovens nessa época de 1990, dos anos 2000, com o Grupo Caminho. E tinham, assim, vários grupos. E realmente eu fiquei feliz de ver o movimento e de ver muitos jovens realmente tomando a iniciativa, tomando a frente e voltando, engajando com a igreja. Eu achei muito, muito bom isso, vindo com bons olhos mesmo. Certo. Falando desse ponto da globalização, do jovem, dessa adaptação, dessa inovação que a igreja sempre tem trazido, né? A gente tem aí agricultura 4.0, internet 4.0, que é referente a um novo jeito de fazer a internet, um novo jeito de fazer a agricultura. Hoje, com o Papa Francisco, teve esse novo jeito de fazer também a igreja? Eu acho que isso já começou antes dele, né? Antes dele. A gente costuma pegar a figura do Papa João Paulo II, né? Então, o Papa João Paulo II tinha essa preocupação muito grande pela juventude, né? Dentro da visão que ele tinha do magistério dele, do pontificado, ele pontualizou várias coisas e, né, reafirmou várias coisas e foi trabalhando, por exemplo, com a família, né? E com os jovens, tanto que ele é o autor da criação do Dia Mundial da Juventude, né? E daquele encontro mundial da juventude, né? Ele iniciou isso assim para exatamente pegar esse segmento que estava assim meio solto. A gente sabe que o processo da formação da juventude nos anos 60, 70, 80 teve muita influência política, ideológica. Isso também influenciou às vezes a saída, né? Esse êxodo do jovem da igreja, porque em determinado momento a igreja, a gente sempre falava isso, né? A igreja motivou a participação das pessoas no mundo da política, né? E no social, no assistencialismo, e às vezes, sobretudo no campo político, devido ao problema ideológico, aí refreava um pouco essa participação, e havia jovens que queriam ir mais além, né? E alguns queriam entrar num partido, queriam entrar num movimento mais, né? Assim, mais aberto, mais dialógico com a sociedade. Aí veio um pouco esse refreamento. E por isso, aqui, colar, muita gente, né, acabou saindo da igreja. E o Papa percebeu a necessidade de retomar esse caminho, né? De refazer esse caminho da juventude em nível mundial. Por isso ele criou, né, a Jornada Mundial da Juventude e participou, né, praticamente, enquanto ele estava vivo, de todas elas. Isso foi dado seguimento pelo Bento XVI e pelo Papa Francisco também, né? E aliás, uma coisa interessante que vem, né, desde João Paulo II é essa dimensão, digamos, essa compreensão de que a santidade ela pode ser alcançada pela juventude, né? Pelos jovens. Então, por isso se falar, tem até um canto, né? Isso é muito interessante, pegando a palavra do Papa, dizer, santo de calça jeans, né? Santo de calça jeans. É possível, ou santo que come hambúrguer, que é uma coisa horrorosa para mim, mas de qualquer modo, quem gostar, vai lá tomar os hambúrguer, e o jovem gosta, daqui a pouco ele vai comer um hambúrguer. Aqui, ó, esse aqui. Mas é assim, tem qualquer coisa que fala, né, para a juventude, então não tem nenhum problema do jovem ser jovem, do jeito que toma Coca-Cola, né? Sim. E adoidado, mas tá lá, são essas pessoas mesmo. Agora vou criar uma aura de santidade, você não pode fazer isso, pode fazer aquilo, né, no âmbito da sua juventude. E o Papa Francisco, ele reiterou, reforçou e tem reforçado isso, né? Sim. Você lembra a Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil, né? Aquela quantidade enorme de gente, né? Até gente daqui de Bragança foi para participar. Teve agora em Portugal também uma quantidade muito grande. Só para dizer que, de fato, essa preocupação, né? Ela está aí na ordem do dia, faz parte da pauta, né? Da preocupação da igreja, e eu creio que isso vai continuar. E a gente está vendo, acabamos de falar aqui em Bragança, né? A gente percebe que há eu diria uma participação, uma espécie de um retorno dos jovens. Ainda não é talvez não seja ainda não tenhamos ainda, né, a capacidade suficiente de atração ou coisa parecida, né? Mas eu creio que isso está em aberto, né? Uma pauta em aberto que a gente vai com certeza trabalhar e aprofundar. Fortalecer cada vez mais, né? Sim, sim. Eu assim, como pelo fato de ser muito jovem, no período tanto do Papa João Paulo II quanto do Bento, né?
eu não tive muito esse conhecimento aprofundado e muito pouco da análise. Mas com o Papa Francisco, eu tenho ele, assim, para mim, como realmente um Papa que trabalha muito essa inovação. Sim, sim. Eu acho assim, ele sensacional. Totalmente, assim, visionário. Ele consegue enxergar. Eu Sim, acho sim. que a religiosidade que tem em cada um de nós de uma forma diferente. E ele tem sido taxado de uma forma muito pejorativa, né? De comunista, Sim. pelo fato dele defender determinadas coisas que pra gente, há anos atrás, era um absurdo, né? Como essa questão do próprio jovem também. O jovem tinha que seguir à risca isso, se não fosse desse jeito, não era a santidade de jeans, né? E também, como exemplo, temas como a própria homossexualidade, né? Não polemizando nada disso, mas falando abertamente, eu achei muito encantador o que ele tem feito, né? Apesar de ter colocado. Acho que o Papa Francisco, ele não quer dizer que seja um revolucionário, a gente prefere Sim, usar a sim. palavra reformador, talvez, né? E até pelo nome, né? Ele quebrou uma espécie assim, de tradição de nomes, né? Daqui que é de nomes tradicionais. Sim. Mesmo o João Paulo I, o João João Paulo Paulo II já é II. uma tentativa de mudar, até por ser um nome composto, que nunca aconteceu de um Papa ter um nome composto, né? E o Papa Francisco, ao escolher esse nome, ele acho que teve uma intuição, né? Assim, muito forte desde a sua escolha e estabeleceu como programa, né, de vida uma espécie de reforma, né, da igreja. Em geral, a reforma da igreja elas acontecem assim promovidas por sínodos ou concílios, né? Mas recentemente tivemos um concílio Vaticano II que deu uma, uma mexida na igreja, mexeu assim, renovou muita coisa, né? Quer dizer, convocar um concílio agora seria realmente. Então ele está fazendo as coisas assim aos poucos, né? E eu diria, como você falou, ele está olhando para frente, para o futuro, né? Está preparando a igreja para o futuro. Cada Que eu creio que é em continuidade com o Vaticano II, né? Ele foi, né, ele está querendo levar a igreja para ter essa coisa que você fala, de uma abertura. O Vaticano II, só para você ter uma ideia, falando assim da história, né? Ele teve essa preocupação, digamos, de tentar aproximar a igreja da realidade do mundo globalizado, né? sim. Não se falava isso à época, mas é exatamente isso. Enquanto que a igreja lá nos séculos passados ela tinha uma preocupação quase de um fechamento em relação, né, à realidade do mundo, e era mais de condenação e etc. O concílio ele abriu, né, uma espécie de diálogo, de compreender as realidades, né, do mundo moderno, dialogar aquilo que é possível, uma proximidade, uma ajuda e etc, uma interação, uma interface, a gente vai. Onde não, né, tem sempre o aspecto de provocar uma conversão, eu diria não de condenação, né? A gente ainda tem muito isso na cabeça, né? O cara errou, pá, então, né? Eu tenho uma brincadeira que a gente diz assim, que o Papa João XXIII, né, quando ele abriu o Vaticano II, lá inaugurou o Vaticano II, ele diz, agora chegou a hora da misericórdia, né? E acabou a hora das condenações. A gente diz assim, a hora da misericórdia, não do porrete, né? Então não quer dar uma cacetada na cabeça, ou então excomunga, manda para o inferno. Essa linguagem o Vaticano II tentou abolir, embora ela ainda esteja por aí, né? Na cabeça de muita gente. E o Papa Francisco, ele reitera isso, né? Na sequência das propostas do Vaticano, né? Ele vai fazendo esse caminho, né? E por isso essa abertura para a juventude, não condenar ninguém, procurar compreender a realidade humana né? Na sua realidade, às vezes mais de indignidade, mas também de abertura, né? de criações que existem por aí que às vezes chocam né? A nossa doutrina. Enfim, a gente sabe que a história ela evolui, né? A história dá passo para frente. A gente fala que a gente está numa espécie de mudança de época, né? Uma mudança epocal tremenda. Os estudiosos falam de uma mudança de humanidade, uma mudança antropológica, né? Vai abraçar isso dentro da igreja, né? É esse que tem sido os pontos que Isso tem. repercute em muitos lugares, na Pois família, é. por exemplo, a família talvez é aquela que sofre o maior impacto,
né, em nível de comunidade, a sociedade como um todo. Mas a família talvez seja aquela, mas também as crianças, os jovens, os adultos, né, os idosos. Né? Todos nós sofremos o impacto dessas mudanças culturais, né? Que às vezes impactam com aquilo que a igreja propõe. Né? E o Papa Francisco, ele tenta dialogar com essa realidade. Né? Às vezes ele é muito cáustico, talvez, é muito avançado. Às vezes ele diz uma coisa que tem que, né, o pessoal puxa para trás, né, mas parece que ele é um impetuoso, né, e ninguém segura ele vai, né, e leva. E é interessante como ele conduz essas coisas, uma tranquilidade impressionante. Ele é homem de oração, ele acorda cedo, ele reza, né, quer dizer, ele não é o estabanado, né, mas ele é um homem que tem uma sensibilidade muito grande pelas coisas, né. Uma das coisas que eu, como eu disse, estava frequentando, estou ainda frequentando tanto a Novo Começo, como também frequento, né, a Igreja Católica. Uma das coisas que eu achei muito bom, e é assim, é quase que todos fazem isso. Ninguém aponta os seus pecados. Ninguém te julga pelos seus pecados. E assim, o que eu vejo muito que era o maior temor, eu acho, na minha visão, né, o que afastou muito as pessoas da igreja foi muito exatamente isso. O olhar para o pecado das pessoas. Você é um pecador, você não pode estar aqui. Né? Tocando, por exemplo, na mulher que aborta, no homossexual. Você é um pecador, então você não pode estar no meio da igreja. E eu acho que, na realidade, foi isso que acabou afastando muitas pessoas, né? O problema com o pecado, como você acabou de colocar, que é uma coisa que hoje a gente vê realmente totalmente diferente isso. Que eu acho que há mais sensibilidade para isso. E é interessante, é paradoxal, né? Essa questão de você condenar o pecador. Por quê? Porque Jesus não veio para quem é são. Ele mesmo disse: eu não vim para quem é são. Não é o médico que precisa, né? Não é o são que precisa de médico, é o doente. Então Jesus diz: eu vim para os pecadores. Né? E como você fala, às vezes a gente é muito rigoroso com essa realidade do pecado, porque a gente tem um paradigma, a gente tem um arcabouço, né? De normas, de dogmas, de princípios. É lógico que a gente defende isso. Não estou dizendo que a gente vai jogar fora isso, pelo contrário. Claro que não. Mas isso né, aquilo que guia, que orienta. Porém, a gente não pode, a partir dali, dizer: olha, você está fora, você está dentro. Né? Isso não é o reino de Deus. O reino de Deus não... Né? Ele abraça, ele se aproxima. Né? Hoje o Papa fala muito da proximidade, né? Da cultura do encontro. Então, a pessoa está lá fora por causa do seu pecado, vamos ao encontro dela. Talvez não seja para trazer para cá, né? Porque ela não vai se sentir bem. E nem às vezes a gente vai se sentir bem, né? Tem fatos ali, eu sempre cito alguns que foram marcantes na minha vida, porque as pessoas não se sentem bem, às vezes, com um sujeito que é taxado já ali, já tem o estigma né? De uma pessoa pecadora. Mas o Papa está dizendo, tem que ir ao encontro dessas pessoas. O trabalho missionário hoje, eu tenho a impressão que a gente está começando a perceber isso, de tanto o Papa bater, né? A história da igreja em saída, da igreja de portas abertas, né? Que a gente está percebendo a necessidade de ir lá ao encontro das pessoas, né? E não a gente diz nas bordas, né? Nas fronteiras, onde elas estão, né? Às vezes já na beira, né? de um colapso da vida, né? Então é lá que não precisa trazer para cá. Ninguém vai trazer o pessoal para dentro do curral ali, né? Formar aquela ideia do rebanho. O rebanho pode ser conduzido lá no pasto mesmo, né? Pode ser tratado no pasto, né? Precisa trazer. Você lembra da história do samaritano? Jesus, né, conta a história do samaritano, diz que lá o cara caiu, ele não levou para o templo cuidar, ele levou para uma casa, né? Para uma hospedaria, que é outra realidade completamente diferente daquela, né? Que teria, digamos, uma dimensão espiritual para você cuidar. Ele vai cuidar do homem, né? Daquele homem ferido. Esse eu diria ser um novo paradigma, né? Que vai nos ajudar a perceber, de fato, a necessidade que a gente tem não diria redirecionar ou mudar o rumo da coisa, né? Mas de ter, de fato, uma mão, né? Um braço, um coração que vá, né? Trazendo essas pessoas. Acho que a igreja não é uma arca de Noé, né? Que traz todo mundo para dentro e fecha ali, fica 40 anos, né? 40 dias, 40 anos já é demais, né? 40 dias naquele troço ali fechado.
A Arca de Noé de hoje, ela vai recolhendo os animais que estão aí feridos, estão nadando, sufocados, afogados, Vai né? chegando até Acho que é uma aí. nova parábola que a gente tem que inventar aqui por conta dessa realidade humana, né? Daí, né, você vai pensar, eu não quero nem pensar a realidade das guerras, porque essa é uma questão mais dramática que existe hoje em todo o planeta, né? Mas de realmente pessoas que não vivem uma realidade de guerra, mas que sofrem pra caramba, né? Às vezes por causa de um estigma, de um pecado, que está aí, eu não posso ir à igreja, não posso pisar na igreja, porque todo mundo vai me condenar até com o olhar e tal. Então é hora de ir ao encontro dessas pessoas. Esse é o trabalho evangelizar, é a figura do pastor, né? E não necessariamente Que tá aí. trazer ela para dentro, mas poder chegar até ela é realmente uma visão linda, 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 linda. Exato. Eu realmente estou maravilhado com essa visão, porque é realmente, acho que é o certo, né? O correto da gente poder fazer para que possa realmente abraçar. Você pensa só o próprio Jesus, né? O chamado mistério da encarnação. O que é isso? Se a gente entendesse esse negócio, mudaria muita coisa na vida da igreja. Filho de Deus, né? Feito homem, encarnado na história humana. São Paulo tem uma frase forte quando ele diz assim: Jesus fez carne de pecado. Imagine que coisa terrível. Como é que imaginar que um filho de Deus, o Deus Santíssimo, né, etc., foi capaz de assumir uma realidade que em si é pecado puro, né? Que é a nossa carne, a nossa natureza. Mas Jesus veio, sem ser pecador, evidentemente, né? Mas ele assumiu isso, e a partir desse lugar, né? Desse lugar do ser humano, ele foi anunciando o evangelho, anunciando o reino de Deus, né? Trazendo, aproximando-se das pessoas. De novo, vou repetir, não para levar para a sinagoga ou para o templo, porque ele ia dizer uma expressão, ele odiava o templo, né? Mas ele tinha uma certa, né? Um certo cuidado com o templo, tanto que uma hora ele chegou lá, pegou o chicote e tal, e ele foi para onde? Para as montanhas, para a beira das praias, para as estradas, né? Foi para fora daquela realidade, que aquela realidade não salvava mais ninguém, né? Aquela realidade estava tão incrustada, tão engessada, né? Naquelas medidas e normas e leis, e Jesus bateu de frente com isso, né? Por isso ele foi lá na beira da praia pegar os discípulos dele, lá, né? Não na sinagoga, não lá no templo tinha os teólogos, sinagoga os doutores, não sei, todo mundo sabia. Deus vai pegar gente ignorante que não sabia nada. Imagine o que era um pescador naquela época. Faz uma comparação, quem são os pescadores de hoje, coloca lá naquele tempo, e para ver, Jesus pirou, né? Por que ele não foi pegar um doutor, já um teólogo pronto ali, que tem todo o arcabouço da lei, da norma? Ele foi lá e formou esse pessoal, e Jesus teve um trabalho danado com esses caras, né? Pelo amor de Deus, como é que pode? Ele vai pegar um cara que era um ladrão lá cobrador de impostos, vai pegar um Judas que depois vai trair ele. Como é que tu vai pegar um cara que vai te ferrar? Desculpa, desculpa, que vai te danar depois, né? Uhum. Certo. O Pedro, o cara corajoso, que tinha uma espada que, né, cortou a orelha do caboclo lá. O Pedro vai trair Jesus, vai negar Jesus. O Pedro, que era um corajosão, às vezes quando vê esses caras muito fortes, toma cuidado. Deve ter alguma coisa por aí. Pode ser que não seja. Às vezes a fortaleza do cara é a fraqueza dele, tem que pegar lá. E Pedro tinha isso. Jesus trabalhou esses caras, né? Veio uma formação de 3 anos andando para cima e para baixo e ajudou as pessoas a mudar a sua própria fisionomia, seu próprio eu, né? Sua própria história. O que foi Pedro depois, né? Judas, coitado, não teve jeito, acabou. Né? Mas você pega lá. A vacina dele já. Não sei se era, mas de qualquer modo ele foi curou o caminho dele, que escolheu, né? Tá certo. E aí você vê que Jesus vai mostrar que a igreja, né, o novo povo de Deus, o reino de Deus é feito assim. Aqueles são os restos, né, da sociedade, você pode transformar. Então, eu diria, acho que foi ao longo da história, né? Esse patrimônio genético, digamos, que nós temos, herdamos, né, que aqui e acolá, com luzes e sombras, né, altos e baixos, a igreja foi vivendo. E hoje nós encontramos, acho que no Papa Francisco, né, essa figura que, de fato, tem essa percepção. Né? Ele não larga e não abre mão da doutrina, né, de todo esse patrimônio, né, de verdade que a gente defende, a questão da liturgia, do culto,
dos princípios morais, do direito canônico. Não é isso, ninguém vai mexer, porque é inimaginável. Mas tem realidades, né? Tem realidades que você pode aproximar, né? Todos esses valores. Ele traz à luz essas outras realidades que a igreja acaba enfrentando e lidando com esse mundo contemporâneo, pós-contemporâneo que vivemos. A gente vive aqui em Bragança um dilema muito grande quando a gente fala de religiosidade e o mundano, né? Principalmente nos períodos de Sírio, São Benedito, cara, é uma coisa assim que eu acho que frequentemente eu vejo a igreja batendo forte, de ter aquela festividade, de ter um momento que é realmente voltado para sua religiosidade, para sua espiritualidade, e a galera mete a aparelhagem, mete o DJ, é uma briga assim que... eu sei que vou meter a mão no formigueiro aqui. Eita, não, assim... Mas acho que é necessário a gente entender a própria realidade humana, antropológica, histórica que está colocada aqui, né? Para a gente não atropelar as coisas. Sim, né? sim. Eu sou professor de História da Igreja, né? Eu tenho uma especialidade de História da Igreja na América Latina e no Brasil, e estudo e aprofundo a questão da História da Igreja na Amazônia, enveredando para esse caminho do popular, né? Caramba! A religiosidade popular. Então, para quem não conhece a história, né, de fato fica assim, não consegue entender por que essas coisas acontecem ainda hoje, né? Mas se você pensa, a nossa cultura ela é um cruzamento, né, de 3 outras culturas. Aquilo que nós temos hoje como, digamos, um quadro de referência para a gente entender a realidade religiosa, sociológica, né, da Amazônia, ela é fruto disso, né? Nós somos indígenas, nós somos africanos e nós somos europeus, né? E cada um desse segmento humano tem uma realidade cultural completamente diferente, e às vezes até adversa, né? Então você imagine que no período da colonização, e no período em que a igreja veio evangelizar aqui, você vai encontrar essas 3 realidades, né? E tem uma que quer predominar sobre a outra, né? O grande modelo da cultura ocidental, né, que a gente chama, que vem da Europa, né? E mais tarde, no século XIX, vem dos Estados Unidos, né, que é protestante de uma certa forma, né, que tem outra história complicada, né, e que chega aqui também, né, e se mistura com esses elementos que já estão aí. Então você pode imaginar a maniçoba que é isso aqui, né? Realmente uma bela voada. É uma voada. Né? E por isso a gente percebe que esses elementos da festa, da bebida, às vezes da falta da moral também que aparece aqui, ela é resultado disso. Né? Então a gente vai ter sempre que entrar assim meio de carrão de cena para dizer não pode ser assim, vai ter que ser do nosso jeito, é nossa festa. Se bem que não é só a nossa festa, é festa popular, né? E a tentativa da gente é exatamente mostrar os grandes valores, né, que advêm da religião. Não diria purificar, isso só na nossa cabeça que existe isso. Há 500 anos de evangelização. Agora, na verdade, são propostas que a gente apresenta, né, para as pessoas ir esse caminho. E daí, às vezes, essa separação, a dimensão religiosa, a dimensão social, a dimensão cultural e as confusões que tem dado, né? Agora, tem um elemento da história que às vezes também a gente conhece, que é o seguinte: aqui na Amazônia, depois da chamada expulsão dos jesuítas, né, e de outros religiosos que aconteceu aqui na Amazônia, 1760, nós ficamos praticamente quase ou mais de um século sem quadros suficientes para tomar conta do trabalho evangelizador. Quem assumiu, digamos assim, do seu modo, do seu jeito, a vivência religiosa foram os leigos dessas comunidades, dessas capelas, né? E sobretudo as mulheres, né? As mulheres entraram assim fortemente nesse trabalho, né? Não tem padre, vai fazer o quê? Vamos ficar aqui como católicos sem fazer? Vamos rezar o terço, vamos fazer a procissão, vamos fazer a ladainha, né? Aí o pessoal começou a fazer isso. Os caras pegaram o santo para si, né? E dizer: esse santo é meu, da minha família, da minha fazenda, do meu engenho, né? Do meu grupo lá, né? Da cidade, da comunidade. Isso, né? Então, o nosso catolicismo ele tem uma tipificação, né? Digamos, é um catolicismo leigo. É um catolicismo sem padre.
tendo ou não tendo padre, nós fazemos a festa. É verdade. Entendeu? É verdade mesmo. Você vai encontrar de festa por aí que você nem sabe que existe. O pessoal está fazendo. Eu me lembro quando era garoto, a gente via isso, né? Os barracões de santo. Ainda tem hoje por aí, na sucessão de pai para filho, neto. Ainda tem. E eles fazem. O padre vai proibir a festa, vai proibir. Não, vamos fazer a nossa festa do nosso jeito. Vai brincar um pouquinho, né? O que eles fazem. É assim. Eu via isso e estudei isso. Tem lá o barracão com o santo, Nossa Senhora, ou vamos imaginar São Benedito, né? Uhum. São Francisco, Santo Antônio. Eles fazem a ladainha, fazem, né, as procissões, e rodeiam o mastro, e colocam o mastro com o santo, né? Depois o que eles fazem? Eles botam um pano em cima do santo e vamos pra festa. Mês passado, lá na fazem a festa. Lá na comunidade Tracuateu, chamada Jurusaca, né? Jurusaca. Sim, festa de todos os santos. Festa de todos os santos, exatamente. O meu tio, o Jair, fez até... Foi. O doutorado dele foi em cima da comunidade de Jurusaca, né? E ele ainda é hoje contribuidor para isso. Exatamente isso que eles fazem. Tem uns que viram o santo de cara para parede. Para não ver que o santo não vai ver agora. É a festa de todos os santos, onde cada pessoa vai levar o seu santinho para fazer juntos toda essa oração, toda essa uma comunidade quilombola aqui em Tracuateu. E a Jurusaca, né? O tio fez um doutorado lá. Ele acompanha até hoje, tanto que acompanha como ajuda a comunidade, né? E realmente é um reflexo disso. Ou seja, em certo sentido, não vai desesperar o nosso trabalho. A gente não tem o alcance de tudo isso, né? E às vezes a gente quer controlar, né? A gente controla de algum modo, porque tem o poder ainda religioso, né? do clero, precisa nortear, que diz pode ou não pode, deve ou não deve. Então, aliás, esse foi um dos grandes problemas dos padres e missionários que vieram depois, no século XIX, século XX, que tentaram frear ou redirecionar a devoção popular. E aí o que aconteceu? Houve um embate, né? Um embate muito forte entre o clero e essas devoções, e uma das consequências que tem, digamos, sequelas até hoje, é que os homens saíram da igreja. Isso eles acabaram ficando com a festa eles deles. Ficaram, já que o padre não quer elas, então a gente tira, leva, vai. E os homens saíram. A igreja ficou reduzida a crianças e mulheres. Para brincar, usar uma palavra feia, literalmente, né? Por que não tem homem nesse negócio? É por conta disso, né? Historicamente falando, é por conta disso, né? E é verdade, hoje se você vai numa igreja, 99% quase são mulheres. Tem lá algum grupo que ainda leva os homens para dentro da igreja. Agora tem inventado terço dos homens, ver se atrai os homens. O SCC, que atrai os casais, ou outra coisa, às vezes as guardas, né? Que são só de homens, então atrai os homens para isso. Mas é ali, aquele grupo, não tem às vezes compromisso, não tem mais do que aquilo ali. É como se a reza tivesse ficado para as mulheres e depois da reza a festa ficou para os homens. Os homens que são os organizadores. Mas, na verdade, também houve outros tipos de socialização, né? Já no século XIX, já não tinha mais só igreja. Antigamente, o cara não tinha para onde ir, para a igreja. Ia para a festa, né? Era durante a semana o trabalho, dia de domingo a missa, a feira e pronto, né? Hoje em dia, o pessoal tem um monte de coisa para fazer aí ao longo do tempo, né? Desde a sexta-feira já começa a gandaia do pessoal lá, né? E outros tipos de socialização, né? Que chegaram grupos, partido, grupo tal, né? Aí os homens foram, né? Saindo para esse. A gente brinca um pouquinho, mas isso é uma realidade da vida da sociedade da época, né? Do período colonial até isso desse século. Praticamente tudo se decidia ali na igreja, né? Acabava a missa, os homens se reuniam ali na sala, na casa paroquial, tomavam uma cachaçinha, fumavam um cigarro, um charuto, as mulheres ficavam ali conversando com as crianças, brincando, e os caras decidiam ali, junto com o pároco, o que devia, né? Para onde devia ir as coisas. Para brincar um pouquinho, até o preço da farinha, eles decidiam lá, como vender o boi, né? Eles decidiam isso lá, quem iria ser o prefeito, quem iria ser Era tudo no quintal da igreja. Depois isso acabou, né? Cada um foi para o seu segmento. Desvinculando. E a igreja ficou lá com o pároco, dentro daquela estrutura paroquial, né? Ali do oratório, da igreja matriz, né? Traindo todo mundo.
E hoje a gente sabe que na sociedade ela tem outras atrações, né? A nossa referência de vida de igreja, às vezes, é ali, a missa, né? Isso só. E só. É Né? 1 hora, 1 hora e meia só e E o pessoal encerrou. ainda olha pro relógio quando o padre fica... Agoniado ainda. Não, realmente é uma realidade assim que eu não tinha parado, essa visão eu não tinha parado pra prestar atenção e nortear. Acho que muitas pessoas, na realidade, ainda não têm também essa visão de E como isso a influencia nossa hoje. formação de padre, de bispo, não é de padre, ainda é a mesma, que vem de 500 anos atrás. A nossa estrutura de acolher as pessoas é a mesma, é a paróquia com um grande centro, ali um centro de evangelização. Aqui, a Diocese de Bragança, ela tem essa facilidade das comunidades, das capelas, né, que estão Sim. espalhadas por aí. Mas é assim, é meio sazonal, né? Você vai lá uma vez, né? Eu lembro durante o Sínodo da Amazônia, né, que foi realizado em 2019, foi feito um grande apanhado, um grande levantamento, né, que a gente chama fase de escuta, que é antes do Sínodo. E as maiores reclamações do povo da Amazônia em relação à presença da igreja é a ausência, digamos assim, de uma representação da igreja nas áreas mais distantes, né? Nas zonas rurais, nas aldeias indígenas, nas comunidades estanques, nas estradas, nos igarapés. Porque é só um padre, né? Uma área, imagine... Tem aqui uma paróquia nossa que tem mais de 100 comunidades, que é Irituia, né? Eita, Irituia. Mais de 100, tem 3 padres lá, né? E não dão conta, né? Como Tem visitar um assim? colega que dizia, olha, a gente anda lá no Rondônia, né? Rondônia dizia, mas sobretudo em Rondônia a gente anda, atravessa não sei quantas cancelas Eita. de fazenda para chegar numa comunidade. Chega lá, o povo não estava te esperando, não foi comunicado, tem 3 gatos pingados, né? E o povo reclama depois, dizendo Que não foi. a igreja está ausente daqui, fica reclamando, né? As pessoas reclamam isso. E lá no Sínodo se falava muito disso, né? E a gente vê que embora tenha melhorado nessa questão das vocações, da formação dos padres, mas ainda temos lugares assim em que essa presença, né, da igreja através, digamos, de um representante oficial, ela ficou muito ligada à figura do clero, do padre. Mas você tem leigos qualificados, tem as religiosas, tem mulheres, né? Poderiam muito bem fazer esse trabalho. Mas nós mantemos aquele modelo. Né? Será que também isso seria um dos motivos dessas festividades, Ciro de Nazaré, né, Padroeira, São Benedito, atraírem tantas pessoas por essa falta, esse sentimento de ausência, aí eles recorrem e aí torna realmente esse movimento. Eu me lembro quando nós estudávamos, eu fiz a minha faculdade, preparação, filosofia e teologia, eu fiz na Universidade Federal do Pará, né? Tinha um convênio da igreja aqui aí nós aproveitamos, fizemos, e tinha um padre, um antropólogo, que ele fez uma pesquisa interessante, né? Nós fizemos a pesquisa, né? Fomos os pesquisadores durante um sírio, e que saiu um livro, um estudo sobre isso. Então, a grande revelação, digamos, desse estudo era exatamente essa. Eu vou ao sírio para cumprir a minha obrigação de católico. Caramba! Né? Então, cumprido aquilo, eu faço todo o sacrifício para chegar lá. Vem de barco, vem a pé. Né? Antigamente o pessoal trazia farinha, levava as comidas da coisa no paneiro, né? Farinha na cabeça, lá os patos. A gente sabia que o sírio estava pronto, que o pessoal chegava em Belém assim, né? Mas eles iam com essa finalidade, né? De cumprir uma obrigação. E a igreja não chega lá, eu vou lá e depois, o ano todo, eu permaneço católico, cumpri minha obrigação, né? Com o sírio, com Nossa Senhora e com Deus. Com a minha devoção, com a minha igreja, religiosidade, né? E continua. E continua. Só que tem um porém. Hoje em dia, a gente sabe que a igreja católica não está sozinha, né? Sim. Nesse trabalho de evangelização. Então, muitos desses católicos que não têm essa proximidade, né, da igreja, do ponto de vista oficial, eles derivam para outro caminho, e vão buscar outros caminhos. E com o avanço, sobretudo, de 2 coisas, o fenômeno migratório, né, para a Amazônia foi muito acelerado a partir dos anos 70, com as estradas, né, e a chegada de uma quantidade enorme, né, de gente aqui na Amazônia, vindo de outras partes do Brasil,
E também o surgimento de cidades, né? Houve um processo de urbanização muito veloz aqui na Amazônia. Hoje, mais de 70% da população da Amazônia vive nas cidades. E nós, de uma certa forma, não demos conta desse recado, né? Então, esse pessoal que vem, procura a igreja, não tem igreja, então qualquer uma serve, digamos, né? Vou orar. A primeira que está aberta, Sim. né? Então, você tem uma capela ali, a matriz, cercada de outras igrejas por tudo que é canto, né? Tem lá, mesmo que seja um grupinho, né? Tá lá cantando, rezando, dançando. Sim. Né? E, enfim, só para dizer que também nesse aspecto a Amazônia mudou, né? Bragança mudou. Nós não estamos mais sozinhos, não somos a religião predominante, né? Sim. A gente percebe que aos poucos há uma redução, né, dos nossos fiéis. E se você vai olhar o crescimento dessa realidade, por que isso? Na verdade, a minha explicação ela é um pouco isso, né? É um fenômeno histórico, lógico, né? É um fenômeno sociológico, também cultural, que vai mudando a cabeça. Antes, você vai perguntar para o seu avô, não, eu sou católico, nessa eu nasci, nessa eu morrerei, vou cuidar dos meus filhos para fazer isso. Hoje em dia você vai dizer isso, você fica falando sozinho, dentro de casa. Eu sou um exemplo disso, né? Eu participei da Católica. Eu não estava falando de você. Não! Não, porque assim, eu sou católico, eu realmente me dito, eu sou católico, apostólico romano, mas acima disso tudo, eu sou cristão, né? Então a igreja me abriu as portas, as pessoas me abriram as portas, me acolheram também. E isso foi muito forte pra mim. Tanto que por isso frequento, tanto lá quanto frequento a igreja católica. E não me acho. Tem algumas análises que eu acho meio fora de, assim... Eu não concordo muito. Eles dizem assim, porque a igreja ela foi muito pro social, né? A igreja enveredou pelo campo, não sei o que, aí falam da teologia, falam da liturgia, né? E etc. Então, que isso teria forjado, digamos, essa saída, né? A igreja não deu atenção ao espiritual, né? Então os católicos foram embora para quem, né? Ou para aqueles grupos que estavam mais abertos para isso. Isso não é bem correto, porque se a gente for imaginar, de uns tempos para cá, digamos, essa vertente, digamos, né? De um compromisso mais social, isso praticamente passou na igreja, né? Você não vê mais, você vê até no discurso, nas homilias, alguém falando aquilo que se falava nos anos 60, nos anos 80, não se vê. E por que o pessoal continua saindo? Se tem, às vezes, outra maneira de lidar com a espiritualidade, com a evangelização, com a catequese, que está sendo impostado hoje, né, pelos padres, pelos grupos, né? A gente vê hoje um grande envolvimento dos grupos, a influência muito grande da renovação carismática, né, que atraiu. Mas por que o pessoal continua saindo, se já mudou esse discurso, né? Então, acho que isso é, às vezes, uma análise não é bem feita, né, dessa questão. Então, tem um fenômeno, né, que não é mais aquele, né, da sociedade amazônica, né, uma mudança, eu diria assim, realmente muito forte, né, que houve o fenômeno migratório, a questão das cidades, a mudança do ponto de vista também econômico, enfim, né, e o que é pior, né, esse processo chamado desenvolvimento, né, a gente sabe que não deu muito resultado e gerou realmente um déficit de humanidade muito grande, né, e as pessoas, né, estão aí abandonadas, né, e vão procurar refúgio aonde? Na religião, muitas das vezes, né? E vai encontrar um lugar, às vezes, apropriado para isso, que não é mais a Igreja Católica, mesmo com todos esses grupos abertos que tem por aí. Então, só para dizer uma coisa que é bem plástica para mim, digamos, né? Como eu estou virando um padre de estrada, né? Um bispo de estrada, minha quilometragem aumentou aí, né? Se eu fosse botar um velocímetro de mês em mês tem que ir para a revisão. Já passou de 100 mil, já. Já passou. Eu vejo um monte de capelas católicas espalhadas assim na estrada aqui, né? Tem muita mesmo. E quando a gente passa de manhã, à tarde, à noite, elas estão quase todas fechadas, né? A única vez que eu vi as igrejas abertas é dia de domingo, sobretudo de manhã, você passa, o pessoal está lá, né? Mas depois
Quer dizer, a gente investe para criar uma capela, né? O pessoal chama de comunidade aqui, mas investe e não vê. Fica fechado lá durante o dia. Lá o pessoal trabalha, vai para a escola e tal, não tem. Às vezes a liderança não está lá, então tem que trazer o ministro, tem que trazer não sei quem. Mas aí, os evangélicos estão abertos. Toda noite você passa na igreja evangélica, está aberta. Tem lá 3, 4 gatos pingados, está lá. Então, esse déficit de espiritualidade ou espiritual, né? Ou o impacto que é causado pelos problemas sociais, econômicos, etc., faz com que a pessoa busque um refúgio, né, na religião. Ou então ele abandone de vez a religião quando é acontecido. Tem aumentado, né, de pessoas que se dizem sem religião, sem nenhuma referência religiosa. Tem aumentado no Brasil isso ultimamente, né? Então, essa é uma falha nossa, acho que é falha de todas as religiões também, não souberam atrair essa realidade, né? Mas é um fenômeno também da história, na Europa, nos Estados Unidos, né? Isso tem aumentado consideravelmente. Então, é uma questão, aí já é a preocupação nossa, não é deste programa aqui, né? Mas de trabalhar uma realidade, uma dimensão pastoral, de evangelização, que chegue até lá, né? Que traga, que leve, melhor dizendo, né? A vivência da fé, a vivência religiosa para essas pessoas, para essa realidade que está aí meio abandonada, né? Exatamente de tudo isso, e principalmente assim, de problemas que hoje a gente tem no nosso mundo contemporâneo, a gente enfrenta muito duas graves doenças, né? Que é a ansiedade e a depressão. A igreja é muito refúgio para isso, as pessoas recorrem muito à igreja por conta dessas doenças. Ou a igreja tem uma proposta que possa auxiliar nisso tudo? Porque assim, escutei de muitas pessoas que falam assim, teu problema é falta de igreja, vai pra igreja que tu vai resolver. E às vezes a pessoa tá com um problema, é uma doença realmente séria e que nem sempre só a igreja pode solucionar. O que a igreja tem de visão sobre isso? Tem alguma... Você tem razão quando fala que, e quando a gente fala que a igreja às vezes virou refúgio, né, para essas coisas. Eu já fui pároco antes de ser bispo, né? Há mais de 43 anos. Eu tenho 45 anos de padre, então eu já passei por várias paróquias. E aí essas mudanças que ocorreram em nível da igreja, eu venho percebendo isso, né? Por isso que eu estou dizendo, dando esse testemunho. E essa realidade, né, que você fala, isso era nosso feijão com arroz de todo dia, numa paróquia, né? Que chega de gente, né, para ser orientada nesse aspecto, né? E às vezes a pessoa vai se confessar, ela não quer se confessar, né? Ela quer conversar, ela quer ter desabafar, botar para fora as coisas, né? Às vezes são levadas, como você diz, por alguém, né? Pela mãe, pelo pai, ou né, por outro jovem, a conversar com o padre. E é uma realidade realmente muito, assim, é lógico que essas pessoas precisariam de acompanhamento, assim, um pouco mais, né? Um pouco mais capilar, digamos, que a gente às vezes não tem, né? Porque hoje em dia o pároco ele faz trocentas coisas assim ao mesmo tempo, né? Então ele vai lá, faz isso, faz aquilo, ele vai atender não sei o quê. E às vezes as pessoas que precisam de atendimento mais nessa linha, né, mais pessoal, às vezes a gente não tem o tempo suficiente para isso. E às vezes a gente indica, né? Ou um grupo, e tem alguns grupos que surgiram na igreja, né, para dar esse atendimento às famílias, aos jovens e tal, né? E tem um grupo, mães que oram pelos filhos, né? Tem, Acabaram de mandar uma aqui. Tem uma aqui surgiu o Colo de Mãe. Olha aí, exatamente, ó, AD Matos acabou de falar aqui pra gente. Hoje, na comunidade Colo de Mãe, fizemos a festa de todos os santos, todos vestidos de santinhos. Colocou, inclusive, as crianças. Né? Mais uma dessa... Tem a própria Renovação Carismática, né? Ela trabalha muito com isso. Tem outros grupos, né, de família, que às vezes a gente não consegue, né? Então a gente joga para esse pessoal ali, a pastoral familiar, né? Porque esses grupos eles têm esse trabalho também com essas pessoas, né? Eles estão preparados para isso, né? Essas famílias às vezes, né, que tem muita dificuldade de relacionamento, famílias que estão se desestruturando, né? Então, graças a Deus, a gente encontra nesses grupos, né? Também, para não ficar só conosco, a gente encontra essas pessoas que podem ter necessidade, a gente tem de
manter esses grupos, ajudar e fortalecer, encaminhar, orientar, né, jovens, nesse sentido também importante, a quantidade de jovens que está aí, né? Conheço alguns jovens que já tentaram se matar e, né, essas coisas, perderam o sentido da vida completamente, né? E aí eles procuram a gente, né? A gente vai dizer, olha, procura um médico, um psicólogo, um psiquiatra e tal, né? Porque tem que ter esse acompanhamento também. A gente faz a nossa parte, né? E acompanha, mas o volume, como você fala, ele é tão grande que às vezes a gente não, né? Não dá conta, né? Enfim, são situações que a gente está atento. Ainda tinha muito isso. Esse aconselhamento, né? Sim. Que o pároco conseguia fazer com a gente. Então a gente ia, chegava mais abertamente com ele, tinha mais tempo disponível para poder fazer isso. E hoje realmente é esse ponto que você colocou. É tanta coisa que o pároco tem para poder resolver que ele acaba sendo. E que bom que surgiram essas comunidades, né? Para poder exatamente abraçar esse ponto. Sim. Tem assim, a gente tem nossas deficiências, né? Eu sempre digo assim que a realidade urbana ela já deveria ter provocado um certo impacto na gente para mudar algumas coisas, né? E que a gente também não percebeu. A gente ainda tende naquele estilo rural, né? Do mundo rural ali com o horário, né? De tal hora, de tal hora, ai, daquele que chegar fora desse horário, vai ser, né? Vai ter o porrete lá que eu falei da porra, né? Eu me lembro do Dom Arani nesse sentido, ele era um bispo muito interessante. Ele atendia a hora que você chegasse para falar com ele. Não tinha horário. Amanhã, às vezes ele atrasava o almoço, que ele ficava conversando. Ele não atrasava os encontros. Ele, né, então ele dizia, olha, você não dá para vir às 6, às 7, porque eu tenho missa às 8, você vem depois das 10. Eu cansei de sair da Cúria lá, porque eu trabalhava na coordenação de pastoral de Belém, junto com ele, depois com o próprio Dom Alberto lá. Então, às vezes eu ia, né, para a Cúria, para a gente tinha alguma coisa para organizar, e só dava à noite, né, o pessoal só tem tempo à noite, né? Então, às vezes saía de lá umas 9h30, 10 horas, ele estava voltando de alguma missa, algum lugar, e o que o senhor está fazendo aqui? A hora de bispo está dormindo? Não, caríssimo, ele falava assim, lá tem que atender, e tinha lá 4, 5 pessoas para ele atender, sabe Deus que hora ele saía de lá, né? Mas esse bispo, ele tinha isso. Agora, para nós, depois das 6 horas da tarde, ninguém vem procurar, e depois do almoço, ninguém... Não dá, né? Aí a gente também, né? Também, gente, que é isso. Mas tem essa coisa, né? Você vai procurar a igreja que você saiu lá do shopping, lá, né? Trabalha até 10 horas lá da noite. Que horas, Que hora que eles não vão, o cara não vai liberar ele para ir lá 4 horas da tarde, que o padre só atende até 4 horas da tarde. E muitas das vezes ele ainda coloca isso só para ir até a igreja, ele não sabe a necessidade. Eu tinha uma paróquia lá de centro de Belém que eu atendia as pessoas assim, já 10 horas, ela saía do trabalho, da escola, ele saía do shopping, para fazer a tal do preparo para o casamento. Eu atendo, não tem nenhum problema. Né? Mas nem sempre a gente está disposto a isso, né? Ou tem tempo também para isso. Então, até nesse sentido, a própria realidade, que seja a globalização, né, ela impacta em cima de um programa que a gente tem que é, né, de tradição, que precisaria talvez modificar, né? E de colocar uma realidade, um programa de atendimento que atendesse essa realidade. Não precisa ser o pároco, né, para estar lá 24 horas. Mas criar uma maneira né, desse atendimento com leigos e grupos, né, que pudesse fazer isso. Eu conheci uma paróquia lá em Santarém, eles não fechavam. Né? O padre celebrava a missa de manhã e só fechava a igreja às 10 horas da noite. Então eles criaram um mecanismo lá, né, para deixar a igreja aberta, não 24 horas, mas de 6 da manhã a 10 da noite. E com as programações que tinham lá, tinha gente lá o tempo todo para atender as pessoas. Então, esse é o desafio, né? Acho que a proposta, né, seria essa. Esse é o desafio. Porque a desculpa que tem que fechar a igreja, porque senão o ladrão vai entrar e roubar lá, ou os mendigos vão entrar e
dormir dentro da igreja. Mas hoje a gente vive um mundo Né? globalizado. A gente tem aí o auxílio das guardas municipais. Não, mas a igreja Seria deveria, que- nós mesmos deveríamos criar um mecanismo para Sim, né? sem depender de terceiros, né? depender dessas Entendo, coisas. entendo, Né? entendo. Isso a gente tem que ter a criatividade, a inventividade, né? Para pensar isso. Se numa igreja deu certo lá, por que nas outras não pode dar, né? Se tá dando certo nas outras igrejas, por que na católica não pode dar também, né? Também, né? Pegando esse engate dessa problemática, será que falta mais padres, a formação de mais padres? Os jovens têm se esquivado mais da profissão, dessa vocação, não é nem profissão, uma vocação. Quando a pessoa fala em crise de vocação, eu quero saber quando não houve crise vocacional. Porque a igreja está em crise vocacional dentro. Eu sou professor de história da igreja e sempre teve reclamação que a igreja não tinha padre suficiente para lidar com essas coisas. É verdade que você tinha na Europa lá, né, um período, né, uma grande quantidade de padres formados ali, né, e que saíam para as missões. Hoje a Europa não tem mais, né? Mas na verdade aconteceram várias coisas, né, para isso. Por exemplo, a diminuição das famílias, né? Você não tem mais famílias numerosas. 9, 10 certo? filhos hoje. No Nordeste era tradição um dos filhos, né, ir para o seminário. Sim. No Sul, por exemplo, né, que teve muita influência europeia lá dos países europeus, havia famílias numerosas que tinham alguns filhos. Tem tantos, né, filhos padres. Hoje você vê o nome dos bispos, uma boa parte deles veio de... Hoje essas famílias estão diminuindo e os seminários do Rio Grande do Sul, então tem lá um número reduzido, mínimo de gente, né? Alguns até venderam o prédio do seminário, porque é seminário para não sei quantas pessoas, de repente não tem mais ninguém lá, né? Então a diminuição das famílias, ela já impactou isso, né? Depois, esses filhos, digamos, esses jovens, né? Eles são formados pelas famílias e são investidos, né, para ter uma profissão, uma coisa assim. Né? E um filho que diga que quer ser padre, filho único, ou 2 filhos. Né? Antigamente existiam essas, né? Hoje, eu me lembro quando eu morei na Itália, lá, né, para estudar, a gente ia nas famílias, então a família tinha 1, 2 filhos no máximo. Mas sabe o que eles diziam? 1 filho é investimento, 2 é prejuízo. E aqui no Brasil essa mentalidade já chegou, né? Meus irmãos mais velhos, por exemplo, uma teve 8, outra teve 7, aí foi diminuindo já, né? Outro teve 4, o Emanuel só tem 2 lá e olhe lá, né? Bem verdade. Só para dizer, né, que O senhor essas acha mudanças que... elas provocaram, digamos, né, esse problema das vocações. Sim. Embora hoje em dia a gente esteja percebendo que está aumentando um pouco isso, né? Tem diocese que tem um trabalho vocacional muito bom, muito grande, tem, né, surgido muitas vocações. Aqui em Bragança teve esse período assim de uma grande, mas a gente está sentindo esse impacto, né? Sim. Dessa diminuição, e isso tem que nos levar a pensar e a repensar esse problema das vocações também, do sacerdócio, né, assim por diante. Santa Teresinha, né? E na época que nós estudávamos no Santa Teresinha, tinham com a gente muitos seminaristas na mesma classe, né? Classe de 1º ano, 2º ano, 3º ano. E eram assim 10, 12 que faziam o curso normal do ensino médio junto com a gente, né? E que eram seminaristas. E que até hoje já são párocos, são amigos. Então, assim, é uma coisa que hoje pouco gente se vê aqui ainda. É isso, né? E de novo aquela história que eu falava, né? A igreja ela é muito centrada na figura do padre, do pároco, né? Graças a Deus, com o concílio já houve uma participação maior dos leigos, né? Já houve um espraiamento, digamos, desse trabalho pastoral. Mas você imagina, antes o pároco ele tinha que fazer tudo, dar catecismo, cuidar das famílias, batizar e fazer as desobrigas, né? Não sei como eles se viravam tanto assim, né? E conseguia. Hoje, você tem lá a pastoral familiar, você tem a pastoral da juventude, você tem a liturgia, você tem catequese, tem uma gama de gente participando ali e gente qualificada, gente, né, que tem capacidade para essas coisas, que é fantástico. Eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu só elogio, né, mas
mas motivo, incentivo para que, né, a igreja cada vez mais ela avance para essa participação e desenvolvimento dos leigos, né? Porque eu diria assim, ó, quase que o nosso futuro, né? O futuro da igreja está aí, né? Se caminha para um envolvimento maior de leigos, mulheres, jovens, né? Cada vez mais, e nossa igreja deve estar atenta para isso, Vou né? fazer uma pergunta, se for um pouco polêmica demais, pode não responder. É exatamente essa questão. Será que também está esbarrando na questão do celibato? Poucos jovens se intensificam na vocação por conta, não posso casar e eu gostaria. Pode ser, né? Tem várias análises sobre isso, né? Uhum. Mas acho que isso não resolveria porque, por exemplo, as igrejas orientais, elas liberam celibato para os padres, né? Não para os bispos, mas para os padres. E lá também tem esses problemas, né? De falta de vocação, porque tem um problema anterior a isso. Sim. Né? Que é o que foi o exposto, que né? se propôs durante o sínodo da Amazônia, né? E depois aqui acolá, eu não sei bem o sínodo que terminou agora, se eles trataram disso, que depois eu perdi um pouco o foco de lá, né? Porque teve o sínodo agora em Roma, lá no Vaticano, e eu não sei bem o que se tratou. Mas durante o sínodo da Amazônia, devido a esse problema que eu falei, da falta de padres, né? Então o pessoal dizia, nós temos direito à Eucaristia, né? Nós católicos temos direito à Eucaristia, que é a coisa mais importante da vida da igreja. E nós não estamos tendo. Então, qual é o problema? É a falta de padre. Então, resolva esse problema. Né? As pessoas dizem, então, resolva. A igreja, né? A igreja oficial, procure resolver esse problema. Se você não tem uma solução, nós temos. Eles sugeriram, né? Os diáconos já é uma saída, né? Mas alguns propunham, assim, seria uma liberação do celibato como tal, né? Mas seria, assim, pegar pessoas que têm numa comunidade, homens casados, né? Que existam numa comunidade, que já tem uma experiência de vida muito grande, que moram, vivem, trabalham ali, né? Que seriam padres para aquela realidade ali, para aquela região, né? Certo? Né? Isso seria uma solução. Porque você tem os diáconos, né? Que fazem um belo trabalho, né? E que estão ali, né? Trabalham, são advogados, são médicos, são professores, né, tem gente que trabalha na feira. Eles têm uma vida de família, né? E fazem o trabalho deles, fim de semana, às vezes e tal. Então a ideia seria essa, não de liberar, né, absolutamente celibato, se manteria o celibato para os padres que têm o seminário, religiosos e tal. E liberaria, na verdade, para chamados homens casados, né, que já vivem na sua comunidade. Isso saiu no sínodo. O Papa ficou de estudar, de fazer uma comissão para estudar isso, até agora não saiu nada. Mas a gente sabe que há em outros lugares, né, já há uma demanda também, né, sobre isso. Não é peculiar só aqui da Amazônia, então, no caso. Não, né? seria. Embora o pessoal, né, tenha olhado para a Amazônia assim mais, porque aqui tem mais necessidade do que no sul ou no Nordeste, por exemplo, né? Uma maior deficiência, né, e maior carência devido a essas extensões, né, como a gente já falou aqui. Essas dificuldades de acesso. Né? Realmente responde a pergunta que eu fiz no começo, né? A igreja, hoje, a igreja católica vive realmente uma religião 4.0, uma religião extremamente inovadora que tem abraçado muita coisa. Dom Posidônio, eu agradeço imensamente a sua participação. Já acabou ao Avado Podcast. Oxi, eu queria muito. Abra o espaço para você poder deixar o seu recado, poder falar com o pessoal que está assistindo a gente, tá bom? Porque aquela coisa, nem sempre eu consigo perguntar tudo, porque é muita coisa que tem na minha cabeça. Às vezes, assim, para perguntar, eu pergunto o que eu acho que a gente pode perguntar. Se você quiser deixar o recado para quem está assistindo a gente, pode, tá bom? Porque tem muita coisa. Sírio, a gente poderia ter falado mais de São Benedito, poderia ter falado de tanta coisa, mas que realmente a gente poderia passar horas aqui conversando. Pode ir, tá certo. À vontade, tá? Falar com em primeiro lugar, eu agradeço, né, que é isso? O convite. Para mim foi realmente uma surpresa, digamos, conhecer um tipo de trabalho assim desse que vocês realizam. Né? Acho que vou olhar ali para o Mateus ali, né? A nossa grande preocupação é realmente usar, né,
esses meios de comunicação que a gente tem de uma forma um pouco, não é assim, mais ou menos nesse estilo, né? A gente sabe que a chamada mídia, né? As mídias de hoje, a sociedade digital, ela é isso aqui, né? E a igreja precisa enveredar por esse caminho. Acho que não basta só ter uma rádio no estilo tradicional, que ela tem um alcance, né? Às vezes até muito limitado. A nossa rádio aqui, a potência dela chega até Capanema, chega até Viseu, depois acaba, né? As outras rádios empurram nossa frequência aqui para a aldeia, né? Para a nossa aldeia de Bragança. Mas a Diocese de Bragança, como a gente viu, vai até Rondon. Ninguém sabe em Rondon o que acontece, né? Em nível de diocese e das outras coisas. Então, vocês têm essa capacidade, né? Isso é para nós quem sabe, uma maneira, ou será uma maneira no futuro da gente trabalhar também né? Trabalhar com isso para formação e para tantas outras coisas, né? Então, eu parabenizo a vocês, né? Por esse tipo de trabalho que vocês têm, né? Agradeço por me convidarem, não sei como eu fui indicado para estar aqui, mas, né? Agradeço. E esses assuntos foram tratados. Para mim, vocês viram que eu, né, me empolgo às vezes com algumas dessas coisas. É porque assim, a gente quase não consegue ter essa palavra, essa visão, esse conhecimento todo durante a homilia, durante a celebração, que a gente acaba se resumindo a participar com a celebração. E abre um espaço assim que para mim foi realmente assim sem precedentes para uma figura icônica como você, né? Para nossa comunidade, para nossa vou comunidade. Colocar no meu currículo essa figura icônica. E eu fico realmente a lenda. É bom parar por aí, né? Porque realmente é fantástico demais a gente poder ter essa conversa. Então, pessoal de Rondon, pessoal de Capitão Poço, de Orem, com certeza vai poder assistir a gente e poder sentir essa proximidade de você, né? Eu fico realmente lisonjeado demais e feliz. Eu agradeço com esse trabalho. Coloco à disposição, né? E quando precisarem, né, a gente está aí. Vocês sabem onde eu moro, é bem ali, bem pertinho. Né? Sempre que quiser também dar um puxão de orelha no pessoal, pode vir aqui com a gente, que a gente está aqui. Eu não sou da igreja do Porrete. Não. Então... então sempre que quiser deixar uma palavra de amor, de carinho, de afeto para as pessoas que estão assistindo a gente, o Avoado Podcast se colocar à disposição para poder contribuir com essa obra maravilhosa que vocês têm realizado. Tá bom, então desejo a vocês todos uma boa noite, já preparando para o Sírio, né? Que vocês tenham uma boa preparação para o Sírio, que está aí às portas. É um grande momento, né, de uma vivência religiosa assim, bem mais profunda, eu diria, né? Essa devoção, esse amor que a gente tem à Nossa Senhora e essa proximidade com ela, né? E, enfim, envio aqui meu abraço a todos vocês que tiveram paciência de estar conosco até aqui, mas para mim realmente foi um momento muito significativo, né? De estar aqui, né? Numa realidade que eu consideraria meio fora do nosso ambiente, né? Religioso e eclesial. E, enfim, me coloco à disposição para outros momentos, né? E agradeço muito o serviço que vocês fazem aqui. Muito obrigado, um abraço para todo mundo. Gente, o nosso episódio de hoje fica gravado no Instagram, tá? Também fica no Facebook. Quem acompanhou a gente pelo Instagram, muito obrigado, tá? Vocês podem curtir, podem compartilhar, compartilhem esse episódio de hoje, que, como eu falei no início, foi realmente sensacional, uma quantidade de informação maravilhosa para a gente poder sempre prestigiar, ouvir na sua casa, tá cozinhando, põe lá o Avoado Podcast com o Dom Posidônio para tocar na TV e vai poder ouvir, né? Não só ver, mas ouvir enquanto você estiver as suas coisas, fazendo as suas coisas, que a gente vai deixar aí sempre, agora tá para a eternidade, esse episódio, se Deus quiser, outros e outros episódios, que a gente possa levar essa palavra maravilhosa que a gente teve hoje. Muito obrigado. Até o próximo episódio, a gente vai estar aí trazendo na sexta-feira para vocês, mas também outro episódio do Avoado Podcast. Muito obrigado, Dom Posidônio. Uma boa noite, gente.
Tchau.